Olá, irmãos, graça e paz. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre os dízimos, a verdade sobre os dízimos. Mas antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de pedir para você curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Assim, o YouTube vai entender que esse vídeo tem um conteúdo interessante e vai enviar para mais outras pessoas. Então, já há algum tempo eu gostaria de falar um pouco sobre esse assunto. Não é um assunto aprofundado hoje, mas o dízimo apresentado pelo sistema religioso atual e moderno, a gente percebe e vê sem dúvida que é uma heresia, né? Porque eles alegam que Jesus, juntamente com Maria, sua mãe e José, deu o dízimo. E eu acredito que sim, que possa ter levado ao templo com seus pais o dízimos. No entanto, por que Jesus levou o dízimo ao templo? E eu acredito que sim, Jesus possa ter levado ao templo com seus pais. No entanto, mas por que Jesus levou o dízimo? Porque ele precisava cumprir a lei. Porém, Jesus nunca falou nada sobre isso, de ter que dar o dízimo de 10% ao mês na nova aliança, e muito menos referindo-se a dinheiro. E tampouco pediu para que a igreja continuasse dando o mesmo todos os meses. Não há obrigação, na verdade, para que o corpo de Cristo, a igreja, viesse dar dinheiro. E se Jesus levou o dízimo ao templo e que não foi dinheiro, os sistemas religiosos ele inverte, porque ele está preso a um sistema humano e eles usam os versículos de Malaquias 3,10 e tiram fora do contexto. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e depois fazei prova de mim. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Malaquias 13,10. Sabemos que aqui nesse tempo era sim levado o dízimo, mas nada relacionado a dinheiro, e sim aos primeiros frutos da terra. E é isso que eu quero falar, que era levado ao sacerdote. A palavra é muito clara e diz que Jesus advertiu os sacerdotes que estavam roubando ao Senhor. E ele pergunta, por que me roubais? Me roubais nos dízimos e nas ofertas. Então quem roubava os dízimos eram os próprios sacerdotes, não é? É uma mera coincidência isso? Porque hoje, infelizmente, nós temos sacerdotes dentro dos templos que eles roubam as pessoas, não é? Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, primeiro que existiam mais do que um tipo de dízimo. Existiam 3 dízimos. O primeiro era o sustento que era dado aos levitas, porque eles não tinham possessão, em Números 18 e 21. E também tinha os dízimos das festas, celebração segundo o dízimo anual, separado para o consumo e para as pessoas adorarem a Deus. E se essas pessoas não conseguissem ir a certa distância, elas poderiam vender, né, os bois que tinham para se sustentar deles. E o dízimo trienal, que era separado também para os levitas, para a necessidade dos estrangeiros e daqueles que tivessem necessitados, né, para ajudar os estrangeiros, levitas, as viúvas, não é? Então percebe que era um dízimo de caridade. Os falsos profetas distorcem o sentido do dízimo, que está ligado com as primícias, os frutos e o lavrador que é Deus. O melhor desta terra, meus irmãos, agora somos nós. Por que somos nós? Digo, aqueles que mantêm a esperança no Senhor com as suas obras de fé. Nós somos as primícias de Deus. Nós temos que ter amor, paciência e difundir o Evangelho. E claro, isso está ligado inteiramente com a salvação. As chuvas seródias, como fala Tiago, e as chuvas temporãs, as primeiras chuvas e as últimas chuvas, que falam do derramar do Espírito Santo sobre a sua igreja e sobre os 144 mil selados que estarão pregando na última semana. Porém, esta visão ela está limitada, ela está oculta destas pessoas que estão simplesmente olhando para o dízimo como se eles estivessem ligados simplesmente a dinheiro. A palavra diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Tiago 5 e 7 diz isso. E ainda diz mais a palavra de Deus: e vós, filhos de Sião,
Regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, e a temporã e a seródia. Joel 2:23. Então perceba que no sentido agrícola, a chuva temporã dava no outono, e era a primeira chuva após o plantio, essencial para germinar a semente. E a chuva seródia dava na primavera, e vinha mais tarde, fortalecendo as plantações e preparando-as para a colheita. No sentido espiritual, a primeira chuva significa a primeira vinda de Cristo, as primeiras chuvas. A temporã engloba, ou seja, engloba as 4 primeiras festas, que é as festas das primícias, a festa da Páscoa, a festa dos Pentecostes e a festa dos pães ázimos. E a segunda vinda de Cristo fala das segundas chuvas, a chuva seródia, que fala das últimas 3 festas, a festa das trombetas, expiação e tabernáculos. Ou seja, se nós conectarmos tudo isso, sabemos que faz justo a referência à palavra dízimo, que realmente ensina que está ligado à salvação. Quando damos o melhor de nós ao Senhor e nos entregamos à sua obra de redenção e salvação, somos as primícias do Senhor e estaremos com Ele na sua segunda vinda e no arrebatamento, depois da tribulação, ao abrir do último selo, no ressoar da última trombeta, antes da ira de Deus, o desfecho final da batalha de Cristo e a sua igreja. Apocalipse 19 fala sobre isso. É uma sequência de eventos no abrir do primeiro de cada selo e também da última trombeta, que nos remete ao último anjo tocando esta última trombeta em Apocalipse 11, o que se conecta com Mateus 24:29, quando Cristo ele enviará os seus anjos para fazer a sua última colheita dos salvos, daqueles que estiverem vivos, e os que morreram ressuscitarão em Cristo para a vida eterna. Deus abençoe vocês, meus irmãos.